Alô, meus amigos, alô, minhas amigas do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. No último vídeo, eu falei para vocês sobre o plano de contratações anual previsto na nova lei de licitação, a Lei 14.133 de 2021. E hoje eu quero complementar esse assunto, trazendo para vocês um outro questionamento ainda a respeito do PCA, Plano de Contratações Anual. O destaque do vídeo de hoje que eu coloquei na minha chamada é o seguinte: o Plano de Contratações Anual da nova Lei de Licitações é obrigatório ou facultativo? Esse ponto nós não tratamos no vídeo anterior. Eu deixei para a gente refletir sobre o vídeo e trazer agora este questionamento. Ele é obrigatório? Ele é facultativo ou não? Para isso, nós vamos ter que examinar a legislação licitatória, a nova lei de licitação. Nós sabemos, como eu já disse no vídeo anterior, que esse plano de contratações anual nada mais é do que uma programação de todas as contratações que eu vou fazer em um ano para realizar no ano seguinte. Então, se eu estou fazendo um plano de contratações anual no ano de 2023, é para as compras, para as contratações que eu pretendo realizar em 2024. Pode ser compra de produtos, materiais, obras e serviços de um modo geral. Esse plano de contratações anual vai servir de suporte para que eu possa dar início à fase preparatória da licitação tratada no seu artigo 18, tá certo? Muito bem. Então, como nós vamos analisar essa questão, se ele é obrigatório ou não? O artigo 12 e o artigo 18 vão nos esclarecer esse ponto. O legislador, no artigo 12, inciso 7, onde ele fala pela primeira vez esse plano de contratações anual, prevê o seguinte: no procedimento licitatório, observar-se-á o seguinte: a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, aí surge a primeira palavra, poderão, na forma de regulamento, elaborar o plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades, sob sua competência, garantindo o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiando a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Então, isso está no inciso 7 do artigo 12 da Lei de Licitação. Então, aqui nós vamos ver que o legislador usou a palavra poderão elaborar o plano de contratação anual. E no artigo 18, o legislador inseriu a seguinte redação em seu caput: a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso 7 do seu artigo 12, sempre que elaborado. Então veja que é o seguinte: o artigo 12 trouxe a palavra poderão e o artigo 18 diz que sempre que elaborado. Elaborado o quê? O plano de contratações anual. Então diz assim, repetindo: a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso 7 do caput do artigo 12 desta lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação compreendidos. Aí traz
os requisitos exigidos. Muito bem, se nós considerarmos, então, que no artigo 12 usou a expressão poderá ser elaborado o plano de contratações anual, e no artigo 18 utilizou-se a expressão sempre que for elaborado ou sempre que elaborado, nós vamos chegar a uma conclusão que o legislador facultou a elaboração deste plano. Ele, então, de acordo com a lei, observando esses dois artigos, ele não é uma peça obrigatória, tá certo? Ele não se trata de uma peça que o legislador exigiu. Ele usou a palavra poderá e, ao mesmo tempo, sempre que for elaborado. Não é isso? Mas aqui eu quero chamar a atenção o seguinte: apesar de ser facultativo, eu acho, no meu modo de ver, que o legislador errou nesse ponto. Por que que errou? Dada a importância desta peça licitatória, ou que vai antecipar o processo licitatório, vamos chamar de peça administrativa, dada a sua importância, ela jamais poderia ser facultativa. Tinha que ser obrigatória, tá certo? Tinha que ser obrigatória, porque nós não podemos começar a falar de planejamento sem ter um plano de contratações do ano. Como que eu vou planejar as minhas contratações para o ano de 2024 se eu não fizer um documento, se eu não estabelecer esse chamado plano de contratações anual que o legislador facultou a sua elaboração? É uma verdadeira incoerência do legislador nesse ponto. A lei é muito boa, não tem dúvida, mas aqui eu chamo atenção para esse ponto, que eu acho que realmente pecou e de forma muito ferrenha aqui o legislador. Tá certo? Nós sabemos que todo o plano de contratação, ou melhor, sem esse plano de contratação, todo o procedimento de compras, de licitação, até alcançar a fase final, que é a entrega do bem, do material, do serviço, da obra, restará comprometida, porque não existe um planejamento, as coisas vão acontecer na medida que eu for precisando, sem uma estrutura, sem a fixação de prazos, sem a fixação de prioridades do processo licitatório. Então, esse plano é de suma importância. Nós temos que pôr em mente que, para que haja um planejamento propriamente dito, o PCA, Plano de Contratações Anual, é essencial para evitar falhas, para minimizar os riscos, além de possibilitar o melhor aproveitamento dos recursos públicos. O PCA, como a própria lei diz, deve estar em sintonia com o projeto de lei orçamentária e com a própria lei orçamentária. Então eu tenho que ter esse plano. Como que eu vou saber se ele está em sintonia com a lei orçamentária ou com a própria proposta de lei orçamentária se eu não fiz o meu plano? Obviamente que esse plano, como eu já disse no vídeo anterior, ele não é taxativo. Eu estou fazendo uma programação das minhas compras, das minhas contratações para o ano seguinte. Então, por esse motivo, esse plano pode, no decorrer da execução orçamentária, sofrer alterações. Muitas previsões que eu fiz ali eu posso, às vezes, ter que cortar para contenção de gastos, por exemplo. Assim como eu posso aumentar, inovar, criar novas situações que eu vou ter que incluir no meu plano que não estava previsto, que não é uma daquelas situações rotineiras. Uma verba parlamentar que eu recebi, por exemplo, que eu preciso fazer uma contratação. Então, esse plano é flexível, para mais ou para menos. E como ele é feito através, ou é formalizado através de um decreto municipal, esse decreto pode ser alterado no decorrer do exercício financeiro. Então, veja o seguinte: o legislador facultou a elaboração do plano de contratações anual, como eu já disse, no inciso 7 do artigo 12, que trata desse assunto,
E no artigo 18, usando a palavra poderão, no artigo 12, inciso 7, e sempre que elaborado no artigo 18. Mas, ao mesmo tempo, demonstrando aí uma certa incoerência, o legislador tratou de deixar claro a importância do plano de contratação anual para fins de planejamento. Mas então como que eu vou dar importância a esse instrumento de planejamento bem feito, eficaz, se eu não tenho plano? Então é uma verdadeira incoerência. Na mesma hora que o legislador coloca o plano como uma peça importantíssima para o planejamento, ele faculta a sua elaboração. Como que eu vou abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que pode interferir ou podem interferir na contratação sem eu ter o plano de contratação anual? É o que diz o artigo 18. Como que eu vou fazer a demonstração na fase preparatória do processo licitatório, da contratação, no plano de contratação anual, indicando o seu alinhamento com o planejamento da administração, se eu estou dispensado de elaborar esse plano? Para que se fazer, então, o que nós chamamos de DFT, documento de formalização de demanda, se eu não vou ter o plano de contratação anual? Olha, se eu não vou fazer o plano de contratação anual, eu preciso fazer o DFT, porque é com base nele que eu vou fazer o plano de contratação anual. Então são questionamentos que eu deixo aí para reflexão de vocês, para concluir da seguinte forma: vamos considerar, você que está querendo organizar a sua licitação na sua prefeitura, na sua Câmara Municipal, vamos considerar como obrigatório o plano de contratação anual, apesar da faculdade da lei. Porque eu acho que aqui houve um erro até gritante do legislador, repito. Teria que exigir o plano de contratação anual, para que o planejamento seja bem feito, para que a gestão, quando da sua execução, seja eficiente. E nós temos que pôr na cabeça que a palavra-chave da nova lei de licitação fala em planejamento. Se não houver planejamento, essa lei não vai funcionar. Então nós temos que nos organizar antes mesmo de executarmos a lei, de começar a sua execução propriamente dita, fazendo esse plano. Essa nova lei chamou atenção para o planejamento. Aliás, este planejamento já foi destacado pelo legislador quando foi editada a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, do dia 4 de maio de 2000. Ou seja, há 23 anos atrás, o legislador, ao elaborar a Lei de Responsabilidade Fiscal, já chamou atenção para essa etapa importante que é a do planejamento. Quando se fala em receita e despesa na Lei de Responsabilidade Fiscal, tem que se planejar para que as despesas não superem as receitas, para que haja um equilíbrio entre as contas públicas. Então, se nós pegarmos o artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, lá está expresso sobre o planejamento o seguinte: a responsabilidade da gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidada e imobiliária,
operações de crédito, inclusive por antecipação da receita, concessão de garantia e inscrição de resto a pagar. Então vocês vejam que existe a preocupação, tanto na lei de responsabilidade fiscal, como agora na lei de licitação, em relação ao planejamento. E não se pode falar em planejamento, nem iniciar a discussão sobre planejamento, sem fazer inicialmente o plano. É como se fosse a construção de uma casa. Como que eu vou construir uma casa sem a planta? Estou comparando a planta com um plano de contratação anual. Eu vou levantando parede de qualquer jeito, um cômodo vai ficar maior do que o outro eu vou cobrir com telha, o outro eu vou cobrir com outro material. Quer dizer, não existe uma organização, um planejamento. Então se faz a planta da casa, com base na planta se vê o que tem que comprar, quantidade, material, tipo, tudo isso. E o plano é exatamente para dar um horizonte sobre essas contratações. Então, eu aconselho que você que está lidando com a licitação, que faça o seu plano de contratação anual. Aliás, os tribunais de contas vêm advertindo os gestores públicos sobre a necessidade de se fazer esse plano de contratações anual. O Tribunal de Contas de São Paulo expediu um comunicado de número 34/2023. Se vocês quiserem dar uma lida neste comunicado, ele está disponível no site www.tsesp.gov.br www.tse.sp.gov.br. Isso, o que eles estão recomendando com esse comunicado? A correta utilização na nova lei de licitação, especialmente em relação ao planejamento, visando a elaboração do plano de contratação anual, disposto no artigo 12, inciso 7, da Lei 14.133 de 2021. Esse é o assunto do vídeo de hoje, que eu trago para vocês, para reflexão, complementando o vídeo anterior. Se você que está me assistindo agora pela primeira vez, não assistiu o meu vídeo anterior, onde eu falo sobre um plano de contratação anual, assista ele primeiro e complemente com esse outro de hoje, para que você entenda toda a colocação que eu estou fazendo. Agradeço você que me acompanhou até agora. Peço a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, vai no sininho, deixe seu like, deixe a sua opinião sobre esse assunto que estamos tratando hoje. Espero vocês no meu próximo vídeo e até lá, se Deus quiser.